Abram comigo as vossas Bíblias em Amós capítulo 7, versículo 7 e o versículo 8. Oh, glória a Deus! Amós 7 e o versículo 7 e o versículo 8. Diz assim, amados: mostrou-me também assim: o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me perguntou: que vês tu, Amós? E respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Agora vamos lá para 2 Reis 21 e 13. 2 Reis 21 e 13. 2 Reis 21 e 13. Diz assim, amados: estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo de Acabe. Limparei Jerusalém como quem limpa um prato, e o vira para baixo depois de haver limpado. Até aí, amados. Assentai-vos. Glória a Jesus. Assentai-vos. Amados, eu quero nesta manhã dar um tema para a mensagem: o prumo de Deus. Repitam comigo: o prumo de Deus. Mais forte: o prumo de Deus. Queridos, Deus levantou um homem simples, um homem sem estudo, um homem que não tinha nenhum conhecimento teológico da época, um homem que não tinha sido formado em nenhuma escola de profeta, em nenhuma escola de pastores, um homem simples, um vaqueiro, um homem acostumado a sentir o cheiro das vacas toda manhã, um homem acostumado a lidar com o gado no campo, um homem acostumado a cultivar a terra. E Deus falou com ele: sai deste lugar, vá para o reino do norte. Isto, ele estava em Judá, o reino do sul. Vá para o reino do norte e profetiza contra o pecado daquele povo. E Amós obedece à voz de Deus, e ele sai do seu habitat, ele sai do local da convivência com a sua família, e ele entra no meio dos grandes, e ele começa a pregar, ele começa a anunciar a palavra, ele começa a confrontar o pecado daquele povo. E quando ele começa a confrontar contra o pecado de Samaria, contra o pecado da casa de Israel, os líderes começaram a se levantar contra ele. Os líderes diziam: rapaz, vá embora, vá profetizar lá no meio do mato. O povo não pode ouvir estas palavras tão duras, estas palavras tão pesadas que você traz contra esta cidade. Mas o castigo de Deus, a punição de Deus seria ainda mais severa. Quando você lê o capítulo 7 de Amós, Deus dá uma visão ao profeta. Primeiramente, o profeta vê uma visão de uma grande nuvem de gafanhotos, e os gafanhotos começam a destruir toda a terra, e Amós ora e pede: Deus, esta terra não vai poder subsistir, Jacó é muito pequeno, o seu povo é muito fraquinho, eles não resistirão
tamanha punição. Então Deus se arrepende do que iria fazer e mostra a ele uma outra visão. Deus mostra um fogo consumindo toda aquela gente. Deus mostra um fogo consumindo suas cidades. E Amós novamente ora a Deus e diz: não, Senhor, este povo não vai resistir tamanha punição. E Deus novamente se arrepende e diz: então, eu não os destruirei com fogo. Então Deus mostra a Amós um prumo. O que vês, Amós? Ele diz: eu vejo um prumo. E ele afirma agora: o Senhor estava diante de um muro construído, e ele com um prumo na mão, aferia aquele muro. Aquele muro era a construção da nação. Deus agora estava dizendo àquele povo, dizendo ao profeta, que ele ia conferir, que ele iria observar se aquilo que ele tinha construído desde Abraão, passando pelos demais patriarcas, se aquilo que ele tinha construído em cima de grandes promessas que ele tinha feito àquela nação, se aquilo estava realmente do jeito que ele tinha feito, do jeito que ele tinha exigido. Oh, meus amados, Israel, nos dias de Amós, estava totalmente fora do prumo de Deus. A construção espiritual de Deus, ela estava totalmente fora dos projetos, estava totalmente fora daquilo que Deus tinha exigido que fosse construído. O reino do norte, ou podemos dizer toda Israel, incluindo também o reino do sul, desde Davi e Salomão, eles viviam um período de grande prosperidade. Dinheiro não faltava boas relações com as nações vizinhas, e o povo estava vivendo assim uma vida regalada. O povo estava vivendo uma vida totalmente esquecida dos seus princípios éticos, dos seus princípios morais. As pessoas estavam vivendo uma vida totalmente na libertinagem. As pessoas estavam vivendo uma vida de idolatria. As pessoas estavam vivendo uma vida totalmente fora dos projetos de Deus. E agora Deus começa a usar o profeta. Agora Deus começa a usar o profeta para profetizar aquele povo, que se eles não se arrependessem, viria a punição. Viria o agir de Deus contra eles. Mas infelizmente não deram ouvido. Eles resistiram à pregação de Amós. Eles resistiram. O pecado da resistência, segundo escreveu Samuel, é o pecado de idolatria. O indivíduo que resiste à verdade. O indivíduo que resiste à palavra, o indivíduo que resiste os ensinos de Deus, ele comete o mesmo pecado de idolatria. E ali estava uma nação rebelada de Deus, uma nação resistente aos ensinos proféticos, mas o castigo seria eminente. O castigo viria. Quem está entendendo, diga amém. Eu faço uma pergunta no primeiro tópico da minha mensagem. Um povo de Deus, um povo escolhido de Deus,
pode perder o seu favor? Um povo escolhido de Deus, um líder, uma igreja escolhida por Deus para ser luz entre as nações, ela pode perder o favor de Deus? Sim, irmãos. Porque quando saímos dos projetos de Deus, daquilo que Ele tem para nós, nós perdemos a credibilidade, nós passamos a perder o favor de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, e a partir do versículo 25, ele diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos, mas antes admoestai uns aos outros, e vede que aquele dia está chegando. E aí o escritor vai mais além dizendo: se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido a verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de fogo que há de devorar os adversários. Observe que essa expectação horrível de fogo que fala o escritor, fala de juiz. Todas as vezes que a palavra de Deus fala em fogo, fala de juiz. Então, queridos, para que Deus não venha trazer juiz sobre a sua igreja, para que Deus não venha trazer juiz punitivo sobre o seu povo, então nesta manhã Ele está pondo um prumo na nossa vida. Nesta manhã Ele veio para conferir se aquilo que Ele projetou em nós, se aquilo que Ele projetou na sua vida, líder, se aquilo que Ele projetou na sua vida, pastores, se aquilo que Ele projetou na sua vida, diáconos, se aquilo que Ele projetou na sua vida, igreja, se está de acordo com a sua vontade, se está exatamente do jeito que Ele quer. Andará, bastei, andácia. Para que serve o prumo, missionário? O prumo serve para conferir a verticalidade, se está certinho na vertical, se está crescendo certo, se está subindo certo a parede, se lá em cima ela não vai entortar, se ela não vai criar barrigas, se não vai ter perigo de cair, de tombar. Este aqui é o prumo do homem, este aqui é o prumo do homem, que ele põe na alvenaria, numa torre, num muro construído, numa parede. Isto aqui é usado em todos os âmbitos de uma construção. Mas o prumo de Deus é diferente. O prumo de Deus é a sua palavra. O prumo de Deus é a sua palavra. Hoje Deus está nos despertando, pôr na sua palavra em nossa vida, nos despertando através da sua palavra, para ver se nós estamos de acordo com seus projetos. Se alguém acredita nisto, glorifica a Deus. Se alguém acredita nisto, adore a Deus. Alamastei andarabarrace andai. Deus está conferindo nesta manhã se nós estamos sendo levantados certo. Se você está sendo uma construção que está sendo construído de acordo com os seus projetos. Qual é o projeto de Deus, missionário, na minha vida? Que você cresça em santidade, que você cresça em pureza,
que você cresça numa vida justa, que nós cresçamos numa vida pura. Uma igreja não pode crescer mesclada, misturada com o mundo, misturada com o pecado. Aqui o irmão é crente, aqui o irmão aparenta uma santidade extraordinária, mas em casa ele é um desastre. Em casa ele vive seminu no meio dos filhos, na presença dos vizinhos. Em casa ele é bravo, ele bate na esposa, ele bate nos filhos. Em casa ele é um terror, ele está traumatizando os filhos, está traumatizando a esposa. Os vizinhos já dizem: isso aí, ó, esse é um monstro. Pessoas que aparentemente estão crescendo diante de Deus, mas a vida dele já apresenta tortura. A construção dele já apresenta barriga. De longe a olhar assim, ó, já vê a diferença. Olha, isto vai cair mais tarde, isto não tem segurança. É isto que Deus hoje está corrigindo em nossas vidas, pela sua palavra. Ele está pondo o seu prumo em nossas vidas. Quem quer que Deus aprume a sua vida direitinho? Quem quer que Deus aprume a sua vida? Então se ponha de pé. Vamos adorar a Deus por 1 minuto. E vamos nos humilhar e vamos dizer: Senhor, eu quero ser aprumado. Eu quero ser revestido. Eu quero, Senhor, uma nova vida. Pode adorar, pode adorar. Pode adorar, pode adorar. De calabas, andarabas, cantarabastei, andai, andácia, cantarabias, tasto e de cantorabanaia, chamaste, cantorabacia. Senhor, continua. Senhor, continua pondo um prumo em nossa vida. Senhor, continua aprumando a nossa vida. Continua, continua, continua. Alamaço da cantorácia. Deixa Deus aprumar sua vida nesta manhã. Deixa Deus aprumar sua vida nesta manhã. Deixa Deus aprumar sua vida nesta manhã. Deixa. Alamaço da marrácia. E calabaço da rácia. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Se humilha na presença de Deus, diga: Senhor, pode pôr o prumo em mim. Senhor, pode aprumar minha vida. Senhor, Senhor, tira a tortura. Senhor, tira as torturas. Tira as torturas. Tira, Senhor, aquilo que é torto. Tira aquilo que está anormal da minha vida. Tira. Humilha, 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 humilha. De calabaço rácia, de calabaço torramastei, cantorabastei andarabarrácia. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Assente, igreja. Aceite. Se o povo de Deus não se humilhar para deixar Deus aprumar, virá o cativeiro. Diga carinhosamente para a pessoa que está aí do seu lado: se não humilharmos diante de Deus, virá o cativeiro. Israel não se humilhou e veio o cativeiro. Israel não se humilhou e veio o cativeiro. Prestem atenção, amados. Esse reino do norte aqui, onde
O profeta Amós foi rejeitado. Amanias, o sacerdote, mandou ele ir lá para o meio do mato. Vai entregar essas profecias lá no meio do mato, rapaz. Volte lá para a sua terra. Vai lá no meio das suas vacas lá, do seu gado. Vá para lá profetizar. Nós não precisamos da sua palavra. Ele disse: olha, eu não era profeta. Eu não era filho de profeta. Eu não tinha nenhuma intenção de estar aqui, mas o Senhor me tirou de após o gado. Então, vocês queiram ou não, vocês têm que ouvir a palavra. Vocês têm que ouvir o recado de Deus. Vocês têm que ouvir o prenúncio de Deus contra os vossos pecados. Pela minha vontade, eu não estaria aqui no Amazonas. Estaria lá na minha terra, cultivando a terra, porque Deus me tirou da roça também. Não tenho vergonha de dizer. Deus me tirou lá daquele ermo e me trouxe para o grande centro da cidade, para proclamar a sua palavra. Igreja, estamos vivendo numa época de apostasia no meio das igrejas. E todos aqueles que um dia querem morar no céu com Jesus, têm que permitir o prumo de Deus na sua vida. Não leve a vida do jeito que você quer, mas deixe Deus conduzir a sua vida no seu prumo. Hoje nós vemos pessoas na igreja que querem viver de acordo com suas paixões. A paixão da carne quer lhe conduzir em todos os maus costumes do mundo. As pessoas hoje não são mais parecidas com Cristo. Quem é uma pessoa parecida com Cristo? É um cristão. Em Antioquia, segundo a palavra, pela primeira vez os cristãos, o povo de Deus, foram chamados de cristão. Por quê? Eles eram parecidíssimos com Cristo. Mas hoje está diferente. Olha para uma irmã, ela está muito parecida com aquela artista famosa da TV. A artista famosa da TV pinta o cabelo de amarelo, coloca umas mechas avermelhadas pelo meio, e a irmã fica parecidíssima com ela, mas não parece com uma cristã. Nós vemos irmãos dentro da igreja muito parecido com o tal artista famoso. O corte de cabelo é igual ao do artista, faz o pé a costeleta igual ao do artista, deixa um cavanhaque igual ao do artista, fica parecidíssimo com o artista tal, mas não parece com Jesus, porque as suas obras dizem não. Então, onde quer que esta mensagem for ouvida, meu amado irmão, se você é um cristão, se você espera no Senhor, permita a Deus pôr um prumo na sua vida, comece a ser exemplo aonde você vive. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos cristãos da sua época e diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia! Que coisa linda tinha na vida de Paulo. Paulo imitava Cristo, e ele tinha convicção disso. E ele chamava os seus seguidores, os fiéis da sua época, para imitá-lo, como ele imitava Cristo. Será que a igreja brasileira, a igreja dos nossos dias, será que ela está imitando Cristo ou está imitando o mundo? Você, meu querido, está imitando Cristo ou está imitando o mundo? Você é parecidíssimo com Cristo ou é parecidíssimo com o mundo, com o pecado? Fica esta pergunta. Se a tua vida não estiver no prumo de Deus, com certeza ela terá mais um aspecto de um mundano, de alguém que não tem temor à palavra, do que de alguém que serve a Deus. Só que a partir deste momento que o cristão
tem de viver assim, que o cristão passa a viver assim, ele não pode mais contar com o favor de Deus. O favor de Deus pode ser tirado. Você pode perder todos os seus benefícios que Deus tem para você, que Deus tem para nós. Quem entende isso, diga amém. No segundo tópico da minha mensagem, eu faço uma nova pergunta: por que o prumo de Deus em nossa vida? Para que não pereçamos, irmão. O Senhor Jesus deixou claro em seus ensinos que muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós comimos e bebimos na sua mesa. Está falando de quem, irmão? Igreja. Senhor, nós pregamos a sua palavra até nas praças. Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós profetizamos. E em teu nome nós fizemos maravilhas. E o que Jesus vai dizer, irmão? Nunca vos? Por que o Senhor não conheceu estas pessoas? Por que o Senhor nunca conheceu essas pessoas? Porque essas pessoas nunca deixaram Ele pôr o seu prumo em suas vidas. Estas pessoas nunca receberam a sua palavra. Eram meros religiosos dentro de uma igreja. Eram meros religiosos. Davam dízimos, davam ofertas, como o povo no dia de Amós. O povo dava dízimo até 2 vezes por semana. O povo levava o melhor e achava que com aquilo estava agradando Deus. Mas prostituíam, era idólatra, faziam injustiça social. Enfim, a vida da nação era uma vida podre. E se nós cristãos, se a igreja de Cristo na terra não tomar cuidado, nós seguimos os mesmos legalismos. Temos uma vida legalizada no meio da sociedade. As pessoas olham para nós e pensam que nós somos, quando na verdade não somos. Somos apenas religiosos. E existe uma diferença muito grande da religião para reino. Religião, o indivíduo tenta agradar a divindade a qual ele crê através de obras, através de sacrifícios humanos. E reino é diferente. Na religião o homem tenta trazer Deus, ele tenta ir a Deus através de todos esses rituais que eu já falei. E no reino, nós trazemos a presença de Deus para a nossa vida através de obedecermos a sua palavra. Através do prumo de Deus, Ele vem e apruma a nossa vida. Ele vem e molda a nossa vida conforme a sua vontade. Por que precisa do prumo na minha vida, missionário? Outra vez repito, para que você não seja levantado como uma construção espiritual torta, danificada, para que mais tarde não venha ter rachaduras na sua vida irreparáveis. Rachaduras. Existem cristãos que têm rachaduras tão sérias que não tem como reparar. Que não tem como reparar. Rachaduras que mais tarde levará a sua construção a ser demolida, a cair. Por isso, meus amados, que tem muitos obreiros que só vivem quedas. Por isso que hoje em nossa sociedade tem pastores trocando de mulher, pastor abandonando a sua esposa do seu casamento, mulher da sua mocidade, e casando com outra, porque tais homens não permitem o prumo de Deus em sua vida, não permite a correção de Deus. Mas você que está aqui nesta manhã, deixa Deus te corrigir.
Se você pecou em algum momento da sua vida, confesse o seu pecado. Volte-se a Deus e diga: Deus, eu quero recomeçar. Eu quero que o Senhor volte a me aferir com o seu prumo. Eu quero viver de acordo com a sua palavra. Eu não quero viver como um hipócrita dentro da sua casa, dentro do seu reino, que as pessoas olham para mim, pensam que eu sou, quando na verdade eu não sou. Deus, eu quero mudanças. Deus, eu quero mudanças. Quem entende esta palavra? No terceiro tópico da minha mensagem, eu coloquei aqui: o povo rejeitaram a palavra. Você pode conferir em Amós 7, 13 e 13. O povo rejeitaram. O povo rejeitaram. Quando é que um povo rejeita a palavra? É quando o homem de Deus está ensinando. E as pessoas só dizem assim: o pastor está pegando no meu pé, viu? Eu tenho que me cuidar. Ele tem medo do homem, mas não tem medo de Deus. Pastor pega no meu pé direto. Se eu ensino, se eu oriento dentro da palavra, e você não obedece, você está resistindo não ao homem, mas ao próprio Deus. Quem entende isso? Jesus deixou bem claro em suas palavras, quando ele diz: quem ouve a voz, a mim me ouve. Quem rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Esta é uma verdade, amados. Quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, pregada pelo homem de Deus, elas estão rejeitando o próprio Deus. Nos dias de Amós, Amós foi rejeitado, ele foi até expulso da cidade. As pessoas não quiseram ouvir a sua mensagem. Diziam que ele prega é pesado demais, isto não acontecerá. No ano 722 antes de Cristo, acontece a primeira deportação em Samaria. Os inimigos entraram em Samaria e levaram cativos aquele povo. Levaram, espalharam eles para muitas nações diferentes, um pouco aqui, um pouco ali, e eles sofreram. E trouxeram outro povo e habitaram Samaria. Mais tarde, no ano 586, foi a vez de Judá. Nabucodonosor entra e destrói Jerusalém, acaba com tudo e leva o seu povo prisioneiro. Olhe mais uma vez carinhosamente para a pessoa que está do seu lado e diga para ele: não rejeite a palavra de Deus, porque o cativeiro vem. Estamos vivendo em época que crentes já estão vivendo em cativeiro, irmão. Tem crente que nada dá certo para ele, o diabo já oprimiu, o diabo já destruiu a sua fé, ele está vivendo só de aparência. A alma dele é uma alma traumatizada, a mente dele é uma mente totalmente traumatizada, porque ele não tem mais o favor de Deus, porque não quis obedecer. Não quis obedecer. Não quis obedecer a palavra. Então não rejeite a palavra, amados. Viva uma vida para Deus. Quando Deus te corrigir através da vida de alguém, usando a palavra, é o prumo de Deus que está sendo posto em sua vida. Mais uma vez, quero ilustrar aqui. Este é o prumo do homem. Este o homem usa para conferir, para tirar a tortura, para que a parede não suba torta. Mas o prumo de Deus é a sua palavra. E este ele usa, ele põe em nossas vidas todos os dias,
para ver se nós estamos de acordo com o seu projeto, para ver se nós estamos sendo erguidos de acordo com a sua vontade. E quando o cristão não recebe a palavra, quando ele rejeita o profeta de Deus, quando ele rejeita o ensinamento que o homem de Deus traz, ele não está aceitando o aferimento, ele não está aceitando o conferimento para ver se ele está subindo certo. E aí ele quer crescer de qualquer jeito, ele vai levantando de qualquer jeito, e aí de longe começa a ver as torturas dele. De longe vai vendo que ele não é uma pessoa, que ele não está no centro da vontade de Deus. E aí ou mais cedo ou mais tarde virá a decepção, mais cedo ou mais tarde virá a destruição. Quem vai ter cuidado a partir de hoje, diga: eu vou ter cuidado. Cuidado, minhas irmãs, cuidado, meus irmãos. Vocês não foram chamados para viver igual ao mundo. Nós fomos chamados para fazer diferença. Se fosse para viver igual ao mundo, continuasse lá. Mas se é para viver segundo a vontade de Deus, então vamos deixar Deus nos aprumar. Concluindo esta mensagem, eu digo: deixe Deus usar o prumo em você quantas vezes Ele quiser. Porque se você permitir isto, se você permitir o prumo de Deus em sua vida, jamais você será deportado para o cativeiro. Jamais você será escravo do inimigo. Jamais você será escravo na terra do inimigo. Você vai permanecer crente, firme, um verdadeiro cristão, alguém parecido com Cristo, alguém imitador de Cristo, alguém que as pessoas ao olhar de longe vai dizer: é um homem de Deus fiel, é uma mulher de Deus fiel, ela é muito parecida com Jesus, ele é muito parecido com Jesus, é um verdadeiro cristão. Ele tem o prumo de Deus em sua vida, ela tem o prumo de Deus em sua vida é aprumada segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe esta palavra. Aleluia! Maravilha! Fique em pé, igreja amada. Levante as duas mãos para os céus, bem alto, bem alta, bem alta, mãos de crentes vitoriosos. Isto, recalabá, shondahácia. Ore comigo, irmãos. Vamos orar alguns minutos. Ramasteia, chamas tu de canto, raganabiaçou. Quem quiser orar em língua, pode orar. O apóstolo Paulo diz: quem fala em língua edifica a si mesmo, porque o Espírito fala de mistérios. Recalabá, sourabahácia. Fala em línguas estranhas, ore em língua. Ore em línguas, ramasteia, arabahácia. Chamarabasteia, arabanácia. Mãos bem altas para Deus, mãos bem altas. Chamará, yará, 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 yarabasteia, arácia. Chamará, yarabasteia, arabahácia, arabahácia. Xarayarabarabasteia, arabarabasteia, arácia. Recantorererabasteia, arabahaçorabahai. Vai orando, igreja, vai orando, vai orando. Deixa Deus conferir agora. Deixa Deus pôr o prumo em nossas vidas. Rabasteia. Chama andarabasteia, andarabelabahai. Chama andarabasteia, andarabahai. Xandarai, andarabasteia, andarabahai. Dá lugar para Deus, igreja. Te calabanara, badara, bara, 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 bara.
A glória de Deus está aqui, ó. Eu senti algo extraordinário aqui, ó. É a presença de Deus. É a presença de Deus. É a presença de Deus. Te calabanderai será surabarabai. Te calabarabarabai arabarabai rebarabacia. Adore a Deus, igreja, na beleza da sua santidade. Calabandorabialabai. Te calabarabas te yarabai. Te calabarai se andarabialabarai. Te calabarebas se andarabarabas teias. O fogo está acendendo aqui no altar. O fogo está acendendo aqui no altar. O fogo está acendendo aqui no altar. E cantará Xanda Somase. Receba renovo de Deus, igreja. Receba a alegria do primeiro amor. Receba a fortaleza que vem de Deus. Oh. Aleluia. Eu ainda não vi ninguém chorando na presença de Deus. Nossos olhos estão secos, nossas lágrimas secaram. Se derrame agora na presença de Deus. Cantorai. Calabai, te calabai, te calabasuri, manduregas te andachas, Xandori minderai, te minderai andasei, se minderai asei. Aleluia, 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 aleluia. A glória de Deus está aqui, ó. A glória de Deus está aqui, ó. A glória de Deus está aí, ó. Sinta a presença do Altíssimo. Alabase. Aleluia, aleluia. Alabacha, alabacia. Te candora basteia andarabacia. Te candora yasteia andarabanabanabanacia. Igreja minha, escute a minha voz, astemácia. Te cantoregue nabiasteia rabanácia. Estou eu voltando para buscar a minha igreja. Se aprume diante da minha presença, araia das tunerábias. Alimpai as vossas vestes, endireitai as vossas veredas, raia nas tunerega nabianácia. Não tenho eu agradado do caminho de muitos, não tenho eu agradado das obras de muito, recanébias tasto nabianaia. E por isto nesta manhã eu uso o meu ungido. Ai deixamas te andai andasto detanamas te andaia. Conserta-te, humilha, confessa o teu pecado, recanábia sai.
Sou eu um Deus zeloso. Sou eu um Deus zeloso. Rai, Manasse, Adai, que dou tempo para arrependimento, mas trago a minha punição no tempo certo. Rai, Chamácia, igreja minha, prepare, prepare, prepare. Eu já estou voltando. Ai, decanto, Rabasteia. Não tem mais muito tempo. Decantorábia, saia, mantorega, nábia, naia. Olhai para mim, Rabasteia. Tira os olhos do mundo, tira os olhos das coisas pecaminosas. Ai, decantorega, nábia, nácia, porque os meus olhos contemplam as vossas obras. Ai, deixai-me, sabe, sominácia. Sou eu o dono deste manto, reganábia, sai. Sou eu o dono desta obra. Andai na minha presença, andai na minha presença, e endireitai os vossos caminhos, endireitai as vossas veredas. Muitos ministros estão subindo no meu altar com o coração sujo, com as mentes contaminadas. Ai, vou eu tratar, vou eu trazer juízo, Rabasteia. Jai de plasto de nebasteia. Escute a minha voz e arrependei-vos, e arrependei-vos, e arrependei-vos. Assim diz o vosso Deus. Lamasteia. Namastei andarabasya, halabarabarabas, churabalas. Aleluia, 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 amém, amém. Assente, igreja. Alabaixa. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quem recebe o recado de Deus, diga amém. Deus espera muito ainda desta igreja, irmão. Deus espera muito deste povo. Alabandorabastei arabá. Alaço de rasto de nada. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar. Em troca de viver, se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração.
te entreguei meu coração. Não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Tenho pouco, vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper, Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Minha morte vai nos separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorasse a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. Foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu. mas havia um quarto homem e com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus.